São mais de 3.500 famílias produtoras de leite em 130 cidades do sertão. Betânia, para quem valoriza sua origem. Fale muito e gaste pouco. Brisanet.com.br, levando o mundo até você. Estamos começando mais uma Expressão Feminina e essa semana a gente vai falar sobre saúde, mas a gente vai focar realmente no nosso programa Expressão Feminina. Se é feminino, vamos falar da saúde da mulher. E hoje a gente vai abordar um tema muito marcante, né, para a sociedade. Muito se fala sobre a questão da menopausa. E aí, às vezes, gera até aquele tabu. Aí a mulher entrou na menopausa, ela tá enjoada, ela tá de mau humor. Isso é verdade? Influencia até no humor da mulher? A gente vai conversar com a doutora Rebeca Canuto, ela que é médica generalista e vai falar um pouco sobre esse assunto pra gente. Doutora Rebeca, é verdade que a mulher entrou na menopausa, ela já muda o humor dela? Isso influencia? Sem dúvidas. Obrigada pelo convite, Rafaela. Existem dois momentos da menopausa que a gente chama, que na verdade é o climatério, que para nós profissionais de saúde nós denominamos o climatério, que é as mudanças já hormonais da mulher. Então, quando a mulher entra no climatério, que é o início da menopausa, que é o nome que nós damos ao período, há de fato uma alteração do humor, é como se fosse uma TPM. Então há alterações de humor, um pouco de irritabilidade, ela pode ficar um pouquinho com o que a gente chama labilidade emocional, um pouquinho ficar mais chorosa, emotiva, como se fosse uma TPM de fato. Mas aí ela pode vir mais intensificada ou não? Pode, mas não é a regra. Como é que eu posso dizer assim? Não é todas as mulheres irão ficar mais sensíveis. É muito frequente e varia de pessoa para pessoa. Então, algumas de fato ficam um pouco mais estressadas, outras ficam mais chorosas. Tem sim um pouquinho da alteração do humor, mas é como se fosse uma TPM, que é a tensão pré-menstruação. A gente costuma denominar uma TPM tardia, vamos dizer assim. Doutora Rebeca, na época dos nossos pais, muitos se achavam até no papel de médico, né? De consultar, de dizer, fulano tá com isso, de fazer a sua autoconsulta. E aí, muito criou-se essa questão das crenças, né? Quando se fala também em menopausa, se tem aquela crença dos calores. E aí a gente começa a reclamar, eu tô com calor, devo estar entrando na menopausa. Isso faz sentido? Os calores existem? Por que que ele existe? Pronto, é verdade, mas não como as pessoas gostam de tudo culpa a menopausa. Também não é assim, ela também não é tão vilã assim. Mas os fogachos, é o nome que a gente denomina para os calores característicos da menopausa. Nós vivemos num clima quente, então todos sentimos calor, inclusive os homens. Mas o fogacho, que é uma onda de calor, uma sensação de uma onda de calor, que ela é repentina, ela é súbita, ela é intensa e ela vem subitamente e volta e sai subitamente. É pela alteração hormonal. O grande vilão nas alterações clínicas, né, nos sintomas, no que a mulher passa, é da queda do estrogênio, que é o hormônio principal feminino, né? Os ovários produzem vários hormônios, o principal deles, o estrogênio, que é no declínio dele, ou seja, a menopausa nada mais é do que o ovário parando de funcionar, que é um processo natural, que toda mulher sofre. Então, quando ele começa a não ter mais óvulos, a ovulação não ocorre mais, a mulher vai se tornando infértil pelo processo fisiológico, pelo processo natural, o estrogênio vai declinando e há um declínio súbito
mais rápido do que os anos anteriores, que dá entrada ao climatério, que aí vem todas essas alterações, como fogachos, que é um calor que é específico da... O homem não tem um fogacho, só é a mulher. Específico da menopausa. Específico da menopausa. Vem a irritabilidade, pode vir a irritabilidade, vem alterações da libido também, então a parte sexual fica um pouco prejudicada no sentido que o estrogênio realmente dá um pouco de ressecamento vaginal, a relação se torna um pouco desconfortável. É um processo que todas as mulheres passam, algumas mais precocemente, outras mais tardiamente, algumas de forma súbita, por exemplo, aquelas mulheres que precisam fazer esterectomia por algum motivo, um cisto, algum motivo, precisam fazer uma esterectomia total, onde tem que tirar ovários, útero e todo o sistema. E aí a retirada, a retirada brusca, como não tenho mais ovário, não tenho produção de estrógeno. Então eu já entro bruscamente na menopausa. Aí, a depender da situação, é necessário uma reposição hormonal. Doutora Rebeca, você falou sobre a questão da menopausa vir ou tardiamente ou cedo demais. Isso. E aí, qual a média que chega até os consultórios desse período da menopausa, né? Na maioria das mulheres. Pronto, as mulheres entram no climatério. Por que eu estou insistindo no climatério? Porque é o início do processo, é o climatério. A menopausa é quando a mulher não menstrua mais. Então, minha menstruação atrasou, não veio, né? Passei 12 meses sem menstruar. A conta é essa, 12 meses. É o número-chave, 12 meses. Passei 12 meses sem menstruar, eu estou na menopausa, eu não sou capaz mais de engravidar pelos métodos naturais. Né? Se eu fizer uma fertilização in vitro, um método reprodutivo artificial, algumas mulheres conseguem se engravidar mesmo após os 50 anos, dependendo do caso. Cada caso é um caso. Mas a mulher normal, nós, assim, mulher do cotidiano, passou 12 meses sem menstruar e eu tô naquele período de 40 a 50 anos, que é o período da menopausa, entre 40 e 50 anos, aí sim eu estou entrando no climatério. Eu entrei no climatério quando eu começo com alteração de humor, com atraso menstrual, com irritabilidade, com aqueles sintomas. Não veio mais a menstruação cessou e já tenho 1 ano que eu não menstruo, eu estou na menopausa, eu não engravido mais de forma natural. E inclusive a gente pede para as pacientes tomarem muito cuidado, porque às vezes as mulheres de 45 anos, 46 anos atrasou 3 meses da menstruação, acham que já estão na menopausa e não vão engravidar mais. E às vezes não se previne e acaba tendo uma gravidez não planejada. Tardia, né? Isso. Doutora Rebeca, a gente sabe que a orientação é que a gente vá ao consultório médico a cada 1 ano, né? A cada 12 meses, dependendo de cada situação, 6 meses também pode ser indicado. Mas na realidade, nem todo mundo pratica esse período de acompanhamento, né? Com certeza. E aí eu entrei na menopausa. Por que eu tenho que fazer esse acompanhamento anual? No caso específico das mulheres, assim, o estrógeno, ele tem um papel muito importante na saúde da mulher. Além dele das características quando nós estamos passando da infância para a adolescência, dentre outros fatores, mas vamos aqui falar um pouquinho do estrógeno. Ele dá as características femininas, digamos assim. Ele é responsável pelo desenvolvimento das mamas, ele é responsável pela textura da pele, porque a mulher, comparativamente ao homem, tem uma pele mais macia, uma pele mais sedosa, e isso o estrógeno faz parte também. Então ele é o hormônio feminino por excelência. Só que ele exerce papéis também, não só reprodutivos, ele exerce papéis protetores da saúde da mulher, principalmente na estrutura óssea. Então ele previne a desmineralização óssea, ou seja, quando eu estou naquele meu ciclo hormonal que eu estou menstruando, os meus ossos são fortes, são saudáveis, em sua maioria. Quando eu entro na menopausa, com a queda do estrógeno, tem uma fragilidade óssea inerente da mulher. Então,
o risco da osteoporose é muito maior, muito mais importante, porque no homem é o inverso. A testosterona, ela também, que é o hormônio sexual masculino, o hormônio, vamos dizer assim, por excelência, que dá as características masculinas ao homem, também tem esse efeito protetivo da estrutura óssea. Só que o homem, existe a andropausa, isso é tema acho que para outra entrevista, mas ele não tem essa queda bruta. Ele sempre produz um pouco de testosterona. A mulher continua produzindo alguns hormônios femininos, mas o estrogênio, que é o principal, que é o mais protetivo, que é o que de fato exerce todos esses papéis que são importantes na saúde da mulher, ele cai de forma muito importante mesmo. A questão da osteoporose, porque eu não tenho mais estrogênio para proteger minha estrutura óssea. A questão de dislipidemias, né? O que é isso? São as taxas altas. Então, quando eu entro na menopausa, eu tenho uma facilidade de ter o meu colesterol elevado, de ter uma taxa de dislipidemias mais facilmente. Como isso vem uma piora, vamos dizer assim, na função cardiovascular. Então, se eu tenho um colesterol alto, eu já tenho um risco a mais de ter alguma doença cardiovascular. Não é que toda mulher que está na menopausa vai ter um infarto, vai ter um problema. Não, mas ela está mais propensa. Mas ela está mais propensa. Devido a todos esses fatores, isso sem falar assim que o estrógeno, a gente sabe que existem muitos tipos de cânceres, né? Ainda dentro do câncer de mama, ainda dentro do câncer de útero, existem muitos tipos. E o estrogênio, ele ajuda a prevenir, falando simplesmente, né? Ele ajuda a prevenir alguns tipos de cânceres, como por exemplo de endométrio, que é um tipo de câncer. Como ele também é um facilitador de outros tipos de cânceres, que, a exemplo, o câncer de mama em determinadas pessoas, em determinadas situações. Certo? Porque se fosse, e é muito importante que tenha essa ressalva para as pessoas não se confundirem, o estrogênio causa câncer de mama, senão todas as mulheres teriam câncer de mama. Isso não é uma verdade. Algumas pessoas, em determinadas situações, ele pode facilitar alguns tipos, como ele pode prevenir outros tipos. Como a infinidade do organismo humano é necessário que faça esse acompanhamento. Nós pedimos os médicos em geral, façam seus exames de rotina, façam suas consultas periódicas, exatamente porque cada caso é um caso. Então, eu tenho um perfil de doenças que eu tenho um risco, devido à minha história familiar, devido meus hábitos de vida, devido meus hábitos alimentares. Eu tenho uma série de doenças que eu tenho mais facilidade em contrair. E você já tem outro perfil, de outros tipos de doença que talvez eu não tenha facilidade e você tenha, e vice-versa. As doenças que eu tenho facilidade talvez você não tenha, mas para isso é preciso o estudo do caso. Então, as consultas, os exames, o acompanhamento. Até para estar acompanhando e indicando, né, os hormônios, o uso dos remédios que vão controlar esses níveis e essas taxas para garantir a saúde da mulher, mesmo na menopausa. Com certeza. A questão da terapia hormonal é porque é necessário sempre estar sob o olho do especialista e as pessoas não procurarem fazer isso de forma leiga, porque hormônio, em geral, ele afeta o organismo inteiro. Então, a questão, a gente vê, né, a questão do namoro na terceira idade. Hoje em dia, com a nossa vida moderna, a expectativa de vida aumentou muito. Bastante. Muito. E cada vez mais os idosos, eles estão mais ativos, eles se casam, eles são dinâmicos, eles têm uma vida sexual. E no caso da mulher em si, a menopausa prejudica um pouquinho o desempenho devido a uma característica fisiológica. Há determinados casos que há uma indicação de terapia de reposição hormonal para que a pessoa continue tendo qualidade de vida, assim, por mais tempo. Mas
em casos selecionados, porque existem as indicações e as contraindicações. E é aí que entra realmente o atendimento do médico, que vai acompanhar, identificar as necessidades de cada paciente e acompanhar de acordo com o quadro médico clínico, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, então é isso, como a doutora Rebeca Canuto falou, a importância realmente do acompanhamento para que você possa identificar. E só fazendo a ressalva aqui, gente, cada caso é um caso. Durante a entrevista, a doutora Rebeca falou isso várias vezes. A gente não pode estar se comparando, porque é mania mesmo das pessoas estarem se comparando uma vida do outro, né, doutora? E aí, porque minha amiga foi assim, então comigo vai ser diferente. Não, não é. Cada dedo é diferente, cada organismo é diferente, e por isso a importância do médico, né? Porque vai acompanhar, porque tem o histórico familiar, tem os dados genéticos e tudo isso faz a diferença. Então, se você tem mais dúvidas, a doutora Rebeca Canuto atende em Limoeiro do Norte, os dados dela estão passando na tela, e aí você pode tirar mais dúvidas diretamente com ela, tá bom? Até a próxima Expressão Feminina, e muito obrigada, Rebeca, pela sua participação. Muito obrigada a você, é sempre um prazer estar quebrando alguns estigmas, né? As pessoas têm muitas dúvidas, eu gosto demais, assim, de participar desses programas. Muito obrigada. Obrigada também. Até a próxima semana.